Bom dia, sejam bem-vindos ao Sociologia News. Em 14 de junho deste ano, pelo menos 78 pessoas morreram e mais de 100 pessoas foram resgatadas depois que um barco de pesca que transportava imigrantes naufragou na costa sul da Grécia. O número total de pessoas ainda não foi confirmado, mas há relatos que apontam para até 750 pessoas. A Guarda Costeira grega afirmou ter feito contato com o barco na tarde de terça-feira, dia 13 de junho, e não recebeu pedido de ajuda na ocasião, segundo eles. Claramente, esses imigrantes em seu cruzeiro de luxo ainda não queriam terminar seu tour pelo Mediterrâneo. Entretanto, a organização Alarm Phone afirmou que a Guarda Costeira da Grécia foi avisada por diversas fontes que o barco estava sob perigo horas antes de qualquer ajuda ser enviada. Ademais, segundo Yorgos Michaelis, representante do Ministério da Migração da Grécia, disse à BBC que a Grécia pediu várias vezes à União Europeia que apresentasse uma política de migração. Detalhe, uma política sólida para acolher pessoas que realmente precisam dessa ajuda, e não aqueles que têm dinheiro para pagar os contrabandistas. Em maio, o governo grego expulsou imigrantes de seu território e os deixou à deriva no mar. Aparentemente, a solidariedade apresentada no filme Mamma Mia era apenas do cinema. Mas as notícias não param por aí, telespectadores. É aquela coisa, não reclama que tá ruim, pois há sempre como piorar. Agora eu passo para minha âncora número 2, Mila. Obrigada pela palavra, Elisa. Então, neste domingo, um submarino turístico com 5 pessoas a bordo começou uma viagem rumo aos destroços do Titanic, a 3.800 metros de profundidade no Oceano Atlântico. Cabe ressaltar que dentro dos passageiros não havia nenhuma mulher, apenas homens brancos privilegiados. Depois de 1 hora e 45 minutos, a embarcação perdeu o contato com a superfície. No momento, não se sabe onde ela se encontra. A expedição é organizada pela empresa de turismo marítimo Ocean Gate Expeditions, que cobre $250 mil, o que equivale a 1,9 milhão por cada passageiro. Quem estava a bordo era o diretor executivo da Ocean Gate, o piloto do submarino, o empresário paquistanês Shahwal Dawood e seu filho, e o bilionário explorador britânico Hamish Harding, e ex-comandante da marinha francesa Paul Henri Nargeolet, principal especialista no naufrágio do Titanic. Em suma, só a gente muito rica que não sabe o que mais gastar com seu dinheiro, afinal não conseguiram uma cota no Minas. As equipes de buscas foram formadas por militares e dezenas de navios, aviões e sondas dos Estados Unidos, do Canadá e da França. Correram contra o tempo para tentar encontrar o submarino, uma pequena embarcação de 7 metros de comprimento, 2,5 de largura e altura. Sim, pessoal, estamos falando de embarcação de 7 metros de altura, com uma janela e uma porta de saída, controlada por um controle de joystick de PlayStation. Agora é aguardar, né? Com essas notícias que mostram os extremos sociais, de um lado os imigrantes passando necessidades e do outro bilionários presos no mar, vamos ouvir a opinião dos nossos especialistas. Bom dia, Elisa. Bom dia, Mila. Eu tô aqui com a Carol hoje, que vai tentar ajudar a gente a refletir um pouco sobre essas duas reportagens que vocês trouxeram e entender melhor o que aconteceu. Bom dia, meninas. Meu nome é Carol, eu sou socióloga e a Carla me chamou aqui hoje pra gente tentar entender juntas essas situações que vocês trouxeram por uma visão mais sociológica e tentar fugir um pouco desse senso comum de que ambas foram só tragédias, né? E entrar um pouquinho mais em o que realmente é cada uma e entender isso dentro da estrutura que a gente vive, dentro do sistema capitalista. Então, eu acho que para começar, a gente precisa entender que eu vou tentar colocar, né, de um jeito mais simples e rápido, mas uma coisa que Marx falava muito, que é entender a história como o processo de luta de classes, né? Então, fazer uma leitura da história que seja crítica e que entenda que todos esses eventos, que inicialmente podem parecer, né, não relacionados, na verdade estão, sim, extremamente relacionados a um processo de luta de classes e a um processo de exploração e de dominação da classe burguesa, né? Quer dizer, pela classe burguesa da classe trabalhadora, muito claro, que está completamente relacionado a esses eventos de hoje, né? Você falou exploração. O que é isso? Então, Carla, eu acho que para entender exploração, né, e para dar uma simplificada para a galera, a gente precisa entender como surge, né, essa classe capitalista. Ela surge justamente da apropriação do trabalho da classe trabalhadora, e não só do trabalho, mas do tempo, da vida plena, enfim, dos direitos, de tudo isso, e da concentração da riqueza que vem a partir daí, pela mais-valia. Mais-valia, muito rapidamente, é justamente esse excesso de trabalho que é roubado pela classe, né, dominadora. Então,
surge a partir daí a exploração. A exploração é essa tomada, esse roubo do trabalho, da vida, do tempo de uma classe pela outra, e a partir daí a concentração de riqueza na mão dessa classe muito pequena, que são esses bilionários que a gente vê justamente agora fazendo essa expedição completamente, né, imaginária, enfim, sem nenhum intuito pro fundo do mar, que acabou no que acabou. Então, deixa eu ver se eu entendi. Exploração é o trabalhador transformado quase numa mercadoria que coloca mais valor no que essa classe dominadora quer vender. É isso? Eu acho que isso é um jeito de pensar, né, como mercadoria, porque a partir daí a gente consegue entender outras questões, como, por exemplo, a opressão. Que a opressão, ela está extremamente relacionada à exploração, mas num sentido mais social, porque ela relaciona fatores como a classe, como a raça, como o gênero, como o país de origem, né? Então, no caso dos imigrantes, a gente vê que isso está completamente relacionado à opressão que vem dessa exploração. Então, eles eram pessoas que estavam saindo dali fugidos, né? Eles não estavam como os bilionários numa viagem, numa missão, enfim, qualquer coisa do tipo. Eles estavam saindo fugidos de um lugar de muita opressão, de muita miséria, de muita violência. E isso está completamente relacionado. O fato deles terem que sair dali fugidos, enfim, nessa situação, né, de caos, de miséria, está completamente relacionado ao fato desses bilionários conseguirem, né, terem renda, terem riqueza para conseguir fazer uma expedição dessas milionária, de enfim, num ato completamente extravagante de visitar o fundo do mar, enfim. Então a gente tem duas classes. A gente tem aquela classe que consegue ter esses luxos e essa classe que vive na miséria. E então o que vocês estão falando é que uma classe gera a outra. Com certeza. Então, o que eu tenho observado assim, atualmente é que assim, essas duas classes elas estão ficando cada vez mais distantes, né? A gente assim tem trabalhado cada vez mais e ganhado cada vez menos, vamos ser sinceros aqui, enquanto tem esses aí que estão ganhando e continuam ganhando cada vez mais. Isso tem uma explicação? Isso existe de fato? Com certeza, é muito legal você ter observado isso, porque isso é um padrão muito claro do capitalismo, né? Então, no capitalismo, durante a história, isso é observável em vários momentos, a gente tem essas crises padronizadas, né, que podem ser por diferentes motivos, mas que acabam sempre remetendo a causas, né, são sempre causadas por essa classe que explora, que oprime, e que é, enfim, um menor número, e, enfim, oprime uma quantidade absurda de pessoas. A gente vê isso em diferentes momentos. E recentemente a gente tem sim, né, uma crise muito clara acontecendo. E essa crise, ela envolve vários fatores, principalmente, enfim, a precarização do trabalho, a superexploração, realmente as pessoas trabalhando cada vez mais por muito menos e vivendo em situações indignas mesmo. Isso está muito relacionado também ao que a gente viu, né, no caso dos imigrantes, dessa crise migratória. Então, das pessoas terem que fugir mesmo cada vez mais dos seus países de origem por motivos que estão muito relacionados a essa lógica de opressão mesmo capitalista. Então a gente teve duas tragédias, né, gente, no mesmo oceano, mais ou menos na mesma época, mas são em contextos completamente diferentes. De um lado a gente tem os bilionários que foram atrás desses destroços, foram nessa imersão por uma vontade, foi um acidente, e de outro lado a gente tem realmente uma fatalidade que matou centenas. Com certeza. Então, né, pra gente já ir finalizando também, eu acho que é importante entender sobre essa questão da crise que a gente estava falando, quem realmente acaba pagando pela crise, né? Porque a gente vê. Agora, em um momento de crise, a gente consegue observar como é possível, né, que um grupo tão grande de pessoas esteja passando por um momento, assim, tão difícil dessas crises migratórias, tanta gente perdendo a vida, ao mesmo tempo um outro grupo consegue fazer esse tipo de extravagância, sabe? Então, tipo, a partir daí a gente precisa entender quem tá pagando pela crise, que é a classe trabalhadora. Essa classe dominante nunca paga, então são sempre direitos que são tirados da classe trabalhadora, mais exploração, mais dominação, e resultados como esse, que eu achei esse exemplo, né, que elas trouxeram muito claro. É realmente isso, uma classe tendo que fugir, tendo que atravessar um oceano para conseguir sobreviver, para conseguir ter qualquer tipo de perspectiva de uma vida, né, digna, pelo menos, e outra classe conseguindo fazer esse tipo de viagem submarina, enfim, completamente sem fim. Que a gente não consegue fazer também, né? Não é só imigrante, mas a gente também não consegue, e isso tem que ficar como reflexão.
Carol, muito obrigada, viu? Obrigada, Pela atenção e Carla. reflexão. Foi um Sempre uma prazer. honra te ter aqui. Com Eu volto certeza. pra vocês, Mila e Elisa, com essa reflexão super importante. Assim, fica essa reflexão social sobre por que vivemos em um país tão desigual. Eu sou Mila Raposa E eu sou a Elisa Mello. e esse é o Sociologia News.